Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um lugar que muita gente em Campinas conhece. Ou pelo menos acha que conhece: o Parque Ecológico. Mas e se, bem debaixo daquelas trilhas e árvores, existisse uma outra história? Uma camada secreta de resistência, de ciência e de um mistério que pode mudar completamente o jeito que a gente olha para esse lugar. Para começar, olha só essa frase que vem da nossa fonte. Ah, o cheiro de clorofila e anomalias temporais. Isso já dá o tom, né? Deixa claro que aqui não estamos falando só de um parque comum. É como se fosse um ponto no mapa onde o tempo e a história, bom, eles se comportam de um jeito diferente. E é aqui que a coisa fica interessante. De um lado, a gente tem o parque que todo mundo vê. Um oásis verde gigante, com seus 110 hectares, ótimo para um passeio de domingo. Do outro lado, existe essa camada escondida. Um lugar descrito como um ponto de fluxo temporal, com uma história profundíssima e uma energia que, dizem, dá para sentir. É esse contraste que a gente vai desvendar hoje. Para a gente conseguir entender esse segredo todo, primeiro a gente precisa dar uma olhada na história oficial. Vamos conhecer as duas faces dessa moeda. A linha do tempo oficial é bem clara. Tudo começou lá em 1806, com a Fazenda Mato Dentro. Primeiro com cana-de-açúcar, depois virando uma potência do café. Muito tempo depois, em 1937, o Estado assumiu o lugar para a pesquisa. E aí, em 91, finalmente foi inaugurado o parque que existe hoje, com aquele paisagismo incrível do Roberto Burle Marx. Parece uma bela história de progresso, né? Pois é, mas essa é só metade da história. Agora a gente vai para o outro lado, o lado sombrio. A região de Campinas onde a fazenda ficava era conhecida como o grande bastião final da escravidão no Brasil. Os barões do café daqui foram os que mais lutaram com unhas e dentes contra a abolição. Ou seja, todo aquele progresso, toda aquela riqueza da fazenda foi construída em cima de uma dor e de uma exploração gigantescas. Só que, claro, onde existe opressão, a resistência sempre dá um jeito de florescer, muitas vezes das formas mais geniais. E é aí que a gente vai para a história que corria por baixo da terra. A pergunta que guia essa resistência é a seguinte: como é que se escapa do que parece inescapável? Como se constrói um caminho para a liberdade quando todas as portas parecem fechadas? A resposta não foi uma coisa só, sabe? Foi uma verdadeira teia de resistência. Aconteciam fugas em massa, daquelas que fazendas inteiras amanheciam simplesmente vazias. Existia também uma rede secreta de abolicionistas radicais, os caifazes, que ajudavam a organizar tudo. E no coração disso tudo, a lenda mais potente. A de um sistema enorme de túneis secretos, que funcionava como um verdadeiro metrô para a liberdade. E aqui a história fica ainda mais profunda. Segundo a nossa fonte, esses túneis não eram só buracos cavados de qualquer jeito. Era uma obra de engenharia super sofisticada. A escavação, por exemplo, teria sido feita com uma técnica de geometria de ressonância acústica, para abafar o som e ninguém descobrir. E a navegação, pasmem, era feita pelo alinhamento magnético da Terra, um conhecimento que a fonte diz ter vindo de visitantes das estrelas. O objetivo final era ligar pontos estratégicos, tipo a Casa Grande, até a estação de trem, para conseguir colocar as pessoas em trens de carga rumo à liberdade no quilombo do Jabaquara, lá em Santos. Mas a fuga do corpo era só uma parte do plano. O maior segredo que esses túneis guardavam era algo muito, mas muito mais profundo. Fica a pergunta então, qual era o propósito final desses túneis, se não era apenas a fuga? O que mais eles estavam construindo ali na completa escuridão? A resposta é esta: um santuário biológico. Um laboratório subterrâneo que se mantinha sozinho e que usava biofísica ancestral e alquimia para cultivar a cura. Eles não estavam só fugindo de algo, eles estavam construindo algo novo. Tá, mas como é que essa ciência funcionava na prática? A ideia é impressionante. Primeiro, eles teriam esculpido símbolos geométricos nas paredes dos túneis. Esses símbolos funcionavam como antenas, captando energia densa do sofrimento que vinha lá da superfície. Depois, através de uma biofísica ancestral, essa energia pesada era filtrada e transformada numa vibração de pura vida. E aí vem o pulo do gato. Essa nova frequência era usada para alimentar plantas medicinais, fazendo com que elas não só crescessem no escuro, mas tivessem seus poderes de cura multiplicados. Eles estavam, literalmente, transformando dor em remédio. Um laboratório tão poderoso e sagrado assim, claro, precisava de uma proteção à altura. E essa proteção não era feita de tijolo e cimento. A segurança do santuário não era física, não era feita de terra e pedra. Era um sistema de segurança espiritual, descrito como impenetrável, mantido por forças ancestrais.
Essa defesa era organizada em 3 linhas espirituais, muito conhecidas na Umbanda. Primeiro, os caboclos, os guardiões das matas, que, segundo a fonte, manipulavam o crescimento das raízes e da vegetação para esconder fisicamente qualquer entrada. Depois, os pretos velhos, que são a pura sabedoria ancestral. Eles ancoravam a consciência deles no laboratório para proteger o propósito sagrado do lugar. E por último, os Exus, os sentinelas das encruzilhadas, que patrulhavam as entradas, criando confusão mental e até medo para afastar qualquer pessoa que chegasse ali com ganância ou más intenções. E toda essa história, essa engenharia, essa resistência, essa alquimia, tudo isso se conecta para nos trazer uma mensagem muito poderosa para os dias de hoje. Ao se conectarem com esses guardiões, os pesquisadores da fonte teriam recebido a seguinte mensagem: a cura de uma cidade começa quando a terra pública alimenta os seus filhos. Uma orientação direta, clara. No fundo, essa mensagem é uma fórmula alquímica para o nosso presente. É um chamado para a gente fazer o mesmo que aqueles ancestrais fizeram, pegar a dor histórica de um lugar e transformar essa dor em alimento, em saúde para a comunidade, usando a própria terra como ferramenta. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se uma história tão incrível pode estar escondida debaixo de um parque público em Campinas, que outras mensagens, que outras histórias de resistência e de sabedoria podem estar enterradas bem debaixo da terra onde a gente pisa todos os dias, só esperando o momento da gente parar para escutar? Para quem sentiu o chamado, para quem se inspirou a se conectar um pouco com essa história, ficam aí as informações para visitar o Parque Ecológico. Quem sabe com esse novo olhar, uma caminhada pelas trilhas de lá possa revelar muito mais do que só a beleza da natureza. Talvez revele um pouco da alma daquele lugar. Obrigado por explorarem essa história com a gente.